Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu me chamo Maicon e bom, vamos para mais um Conversa e Trabalha, se eu não me engano, o número 4 já. Explicar aqui para vocês o que eu vou fazer hoje. Eu tô com essa prancha aqui, ó, que vai ser uma bancada de banheiro, e eu vou estar fazendo acabamento nela com stem impregnante e vou estar fazendo aplicação com a boneca, beleza? Bom, antes de falar um pouquinho aqui a respeito, ó, as peças são de Kumaru. Eu fiz uma emenda aqui nas peças, né? Fiz a união da peça aqui para atender o meu cliente lá. Bacana? Bom, então o assunto de hoje vai ser assim, como a gente montar mais ou menos uma estrutura de uma marcenaria lucrativa, alguma coisa assim. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu peguei um pedacinho de tecido, eu montei uma espécie de uma bonequinha, a tinta, eu tô nesse galão aqui, ó, que é o stem impregnante, e eu vou deixar aqui embaixo para ficar mais fácil para mim, tá? E também não ficar atrapalhando aqui na bancada. Bom, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: se você está começando a trabalhar com marcenaria ou você trabalha com marcenaria, você já deve perceber, ó, eu vou iniciar o movimento, sempre movimento circular assim, ó, e vou até acabar toda a tinta que tem aqui no meu paninho, vou passando assim, tá? Então o que acontece? Imagine que você lá tenha a tua marcenaria ou você tenha tá iniciando agora na tua marcenaria. Qual que é o objetivo assim? Quando você entra num negócio novo, o objetivo é sempre você obter lucro. Isso é lógico, né? Agora eu vou falar para vocês o que mais ou menos eu faço, o que a gente conseguiu acertar para a gente ter lucro. A gente montou a empresa mais ou menos pensando numa estrutura de uma grande empresa. O que é uma estrutura de uma grande empresa? A gente fez assim, ó, eu vou aplicando aqui, ó, e vou espalhando bem espalhado, ó, e ele começa a ficar um toque sedoso bem leve. A gente montou assim. Acho que quem acompanha o canal aí já sabe que a empresa pertence a mim e a Andréia. Somos em 2 sócios. E o que seria essas duas sociedades? Se você monta uma sociedade, por exemplo, vamos imaginar, com 2 marceneiros, legal, você tem até produtividade. Agora, será que você vai conseguir cuidar do administrativo? Será que você vai conseguir cuidar de outras coisas? Então, o que eu quero dizer é assim, ó, quando você for montar a tua marcenaria, ou você está tendo às vezes dificuldade, tenta buscar coisas que estão faltando na tua empresa. Você não vai contratar, por exemplo, 2 motoristas de caminhão, sendo que você só tem um caminhão. E o teu caminhão só trabalha em horário comercial, correto? Então o que a gente fez? A gente fez o seguinte: a Andréia é totalmente especialista em parte administrativa e parte comercial. E eu me especializei e venho me especializando na parte de produção. Aí na parte de produção a gente tem pessoal que trabalha com a gente, o Gabriel, o Jonathan, etc, etc, etc. O que a gente faz? A gente conseguiu suprir essa outra parte, que é a parte que vinha defasado no trabalho. Imagine assim, ó, eu tô fazendo aqui, ó, tô fazendo essa bancada. Imagine se o meu celular ficasse tocando de 5 em 5 minutos, de 1 em 1 minuto para eu atender cliente. Você acredita que eu conseguiria dar conta desse meu trabalho, atender o cliente, fazer orçamento e conseguir mais novas vendas? O que acontece às vezes? Quando você não tem uma pessoa que possa te auxiliar nesse tipo de função, ou você pode treinar até uma pessoa que te ajuda. Você pegou um ajudante, você pode pegar um ajudante e treinar ele, você deixa e vai fazer outras coisas, tá? E o que a gente fez hoje? Hoje a gente fez da seguinte forma: a Andréia é responsável por toda a parte comercial e toda a parte de orçamento, até licitação de compra. A gente faz, quando a gente vai fazer compra de material, ela faz 3 orçamentos, por exemplo, parafuso. Andréia, eu tô precisando, eu mando simplesmente uma mensagem para ela: Andréia, a gente está precisando de parafuso 516 teleiro. Ela simplesmente pega lá nossos 3 fornecedores que já existem e ela faz orçamento e faz o levantamento a partir dali. Então, fica mais fácil. Que imagine você, saiu, foi fazer orçamento. Ou você vai ter que trabalhar da seguinte forma: você vai ter que pegar um projeto, terminar um projeto, entregar o projeto, fazer outro orçamento, fechar outra obra para poder, e não tem aquele fluxo contínuo. Por exemplo, eu muitas das vezes nem sei
como é que é o projeto que eu estou fazendo. Por exemplo, essa bancada eu não sabia como eu estava fazendo. Um pergolado que a gente executou hoje pela manhã, eu nem tinha aparecido na casa do cliente ainda. Entendeu? Ela simplesmente faz orçamento. Quando ela tem alguma dificuldade de parte técnica, que ela precisa explicar alguma coisa para o cliente, daí ela me chama, a gente conversa e acaba entrando num consenso e explicando para ela como é que vai ser feita a obra, até para ela poder fechar a venda, né? Agora imagine que você tá lá, fechou uma obra, são mesa, pergolado, deck, escada, ao todo 50 mil de obra, um exemplo. Você sabe que esse tipo de cliente você vai ter que ficar lá em cima, ele vai te ligar para perguntar, vai fechar a obra. Agora imagine se você, durante a obra dele, você tiver que ficar saindo para fazer outros orçamentos, para você não ficar parado depois. Então é bem legal você pegar e pensar na tua marcenaria como se fosse uma grande empresa. Quero que seja, se der tudo certo, você vai ser um grande marceneiro, vai ter bastante cliente e vai precisar bastante fluxo, bastante pessoas. Daí você vai ter que administrar desse jeito. Então, se você iniciar já com essa ideia de vou fazer dessa forma, tal pessoa, e cada um não se mete na parte do outro. É claro, a gente precisa chegar num consenso. Tem dúvida a respeito de uma coisa, cada um se especializa numa parte e acaba criando uma cultura dentro da empresa, até mesmo de respeitar a hierarquia, né? E ter sempre tudo bem alinhado. Por exemplo, orçamento, se eu for fazer um orçamento, entregar um orçamento para o cliente lá, com papel, com o nosso logotipo, cálculo de valor, cálculo das peças, eu vou, por exemplo, levar umas 4 horas. A Andréia, por exemplo, consegue fazer um orçamento desse em 20 minutos, porque ela já tem o sisteminha dela e consegue fazer o orçamento bem rápido. Agora imagine se eu estiver aqui na obra, perco lá 3 horas para ir até a obra, faço o orçamento, daí eu volto, tenho que fazer levantamento de material, daí eu tenho que ligar para os fornecedores, fazer a cotação do material, levantar tudo, correr atrás e assim por diante. É tempo perdido. Então, se você conseguir colocar na tua mente, eu vou iniciar desse jeito. Inicialmente, o que você pode fazer? Quando estava no início e não tinha ninguém para ajudar, o meu pai fazia o seguinte: o meu pai pegava, ele executava tudo quanto é obra até sexta-feira, meio-dia, e daí ele tirava sexta-feira depois do almoço e sábado o dia inteiro para poder fazer orçamento. Então ele conseguia dar esse fluxo até ele conseguir alguém para poder auxiliar. Às vezes tem aquele primo que você conhece, um parente, alguma coisa assim, que está disposto. Você não quer trabalhar no administrativo? Oferece às vezes lá 15, 20% no valor da venda. Você estimula a pessoa está vendendo para você, você não tem que sair da tua área, sabe, onde você domina, e fazer isso daí. Correr atrás da venda, orçamento, cotação de material, etc, etc, etc. Resolver problema com o contador. Bom, aqui eu passei em toda a peça. Você percebeu aqui, na verdade não dá nem para perceber direito, mas aqui tem a união de uma peça, tá ok? Daí, o que eu vou fazer agora? Eu apliquei bem, eu vou esperar aqui uns 20, 30 minutinhos, tá? Daí eu vou aplicar outra demão aqui para dar uma outra camada, tá? Ela fica bem lisinha, só para dar aquela segurada, né? E daí eu vou vir fazer outra camada para aplicar outra camada lá na casa do cliente depois de instalada. Tá ok? Bom, já pra gente ir encerrando hoje, é um assunto assim que ele é bem breve, né? Que é para você colocar na cabeça mesmo, que se você colocar isso na tua cabeça, que você vai pegar uma pessoa para te ajudar, que você não vai correr atrás de orçamento, que você vai focar no que você ama, que nem a Andréia. A Andréia ama o que ela faz. Pegar outra pessoa com essa mesma sinergia, você consegue fazer orçamento, entregar tudo e trabalhando certinho e ter uma marcenaria lucrativa, que esse é o objetivo. Que se não é por nada não, se fosse tão fácil ninguém pagava para fazer. Então você tem que focar no teu trabalho para entregar com qualidade e entregar um produto aceitável. E
Às vezes o cliente pode até pensar que você está enrolando ele. Ah, mas eu tenho que sair aqui ou agora eu não consigo passar aí na sua obra. Daí liga, ô Michael, eu tô com um probleminha aqui na minha mesa está com problema, você consegue ver? Não consigo. Por quê? Porque você está fazendo orçamento, sabe? Então foca no que você precisa executar, conseguir uma outra pessoa. Ótimo, se você não conseguir, tenta gerir teu tempo, nem esse exemplo que eu te dei do meu pai, tenta gerir teu tempo dessa forma, você consegue ir captando teus clientes, fazendo anúncio, ou muitas vezes vai ter que pegar depois do horário de trabalho, fazer orçamento. Hoje em dia, com a facilidade assim de internet e tudo mais, você não precisa mais ter um showroom, não tem necessidade nenhuma, a gente nunca teve showroom nenhum. Você pode simplesmente depois do horário, o cliente chegou na casa dele 7 horas da noite, você consegue ir lá depois das 7 horas da noite e fazer orçamento com ele. Isso aí não tem tanto problema, você vai ter que se desdobrar um pouquinho, mas seria mais ou menos esse sistema. Ou vai no teu horário do almoço, se é que você faz o horário do almoço. Eu, por exemplo, não faço o horário do almoço, mas você vai fazendo, vai gerindo seu tempo para não te atrapalhar naquilo que você tem que executar, para você estar sempre com o teu trabalho que você tem que executar em dia e estar pensando na frente. Se você perder tanto tempo para fazer uma peça que você não consegue fechar mais uma obra, porque você perdeu esse tempo de correr em obra, fazer orçamento, que você não conseguiu dar atenção para o cliente, você não vai ter motivo ou satisfação em fazer, ou achar que está sempre perdendo, não consigo fechar a obra, não consigo correr atrás de material, não consigo correr atrás de matéria-prima, etc, etc, etc. Então é bom você focar bem no que você consegue resolver e deixar aquilo, eu não vou conseguir, você vai tentar gerir teu tempo em acordo com as tuas necessidades. Tá ok? Daí, que nem eu estava falando, você não precisa ter loja online, você pode atender o cliente, por exemplo, fez anúncio no Google, fez anúncio no Facebook, no Instagram, etc, etc, ali vão aparecendo os clientes, aí você vai ter que mostrar a qualidade e tentar convencer da melhor forma possível para você poder vender. É claro que não vai vender um produto que você não vai entregar. Bacana? Bom, então esse foi o papinho de hoje, foi um negocinho bem rápido, assim, até como para quem está iniciando. Quem é macaco velho já sabe muito bem disso daí. Bacana? Eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve aí. Aqui embaixo, ó, o Instagram da Ideia Pavimente, também está aparecendo o meu Instagram. Segue a gente lá, que você vai ver todo dia o que a gente está fazendo. Se estamos fazendo uma mesa, um pergolado, um deck, uma porta, etc, etc, etc. Ali também você pode mandar algum tipo de mensagem, a gente pode conversar por ali um pouquinho mais de perto. Bacana? Então, um abraço e só lembrando mais uma coisa, no domingo eu tô postando um vídeo dessa bancada sendo instalada lá para você ver, até uma ideia para você estar executando, que é um trabalho bem simples de fazer e bem lucrativo. Beleza? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Falou!